Escrivão, que é filho da autora, licenciado em História da Arte, com curso tirado em Inglaterra de Traditional Blacksmith and Swordmaking, ou seja, é um rapaz que faz umas espadas. Também é músico, ou seja, é um artista e no momento de trabalho como assistente de apoio ao cliente turista no Palácio da Pena em Sintra, Palácio da Pena. E que fez a tradução do livro. Por isso é que estou. Obrigado. Senão não estava aqui. Não estava aqui. Estava ali com vocês. Porque eu também li o livro em português ainda e disse à minha mãe que seria uma boa ideia traduzi-lo para inglês porque não. Estão-me a ouvir? Sim. Não tenho uma voz possante de Deus grego, mas acho que consigo fazer. Ouvir bem. E achei que seria interessante traduzir para inglês porque, como vocês, meninos que aqui estão e meninas, também há meninos e meninas como vocês em Inglaterra ou noutros sítios que falam inglês e que leem inglês e também iam gostar de perceber as coisas que a minha mãe vos ensina e que escreveu aqui, e as histórias sobre os pássaros e a minhoca e os esquilos e são essas as histórias que eu... Foram essas as histórias que nos chamaram para fazer isso. E como eu gosto tanto de coisas como fazer espadas, que as espadas, como sabem, são uma coisa muito antiga, que existia antigamente, no tempo dos guerreiros e dos cavaleiros. Nessa altura havia muito mais ligação com a natureza do que há hoje em dia. Vocês, se calhar, com os vossos pais vão aos parques, aqui em Cascais, e estão lá com os pássaros e no meio da relva, mas antigamente não havia esses parques. Os parques eram naturais, ou seja, já existiam antes das pessoas existirem. E não eram feitos pelas pessoas para as pessoas irem visitar, quase como um jardim zoológico, não é? E no fundo o jardim zoológico. E este livro puxa um bocado isso, traz os animais, toda a natureza para perto de nós, para vocês também perceberem que, através disso, para perceberem que não somos assim tão diferentes. E por isso é que eu também gosto destas coisas todas, de fazer espadas, porque me traz de volta essa vivência com a natureza de alguma forma, porque estou em contacto com o ferro. Não sei se já viram alguma vez o ferro iluminado, parece uma lâmpada. Já viram alguma vez? Sim. O ferro, quando é aquecido, fica tão luminoso como uma lâmpada. Sabiam? Como os vulcões. E os vulcões, neste caso, são pedra, também fica luminosa como uma lâmpada. E isso já existia antes de nós. E vocês já não conseguem ver essas coisas. Já não conseguem ver um homem a acender o ferro como uma lâmpada. Pois não? Pois. Isso é que eu gosto dessas coisas. E a minha mãe conseguiu-me cativar, como vos cativou a vocês, com esta história, porque eu tenho 24 anos, quase 25, já sou quase um adulto. Mas ainda gosto de ler histórias com esquilos e minhocas. E aprendo muito com isso. Aprendi mais com as histórias dos esquilos, das minhocas e dos pássaros do que aprendi na universidade. É verdade. E ainda aprendi mais com os esquilos e com as minhocas e com os pássaros do que às vezes aprendo com a minha mãe. Mas as histórias são feitas para nos divertirmos também e não pode ser tudo seriedade, não podemos estar sempre sérios e com medo. E estas histórias tiram-nos um pouco o medo, fazem-nos perceber como é que nós devemos agir com respeito pelo nosso próximo, seja ele um menino da nossa idade, ou uma menina, ou seja um esquilo, ou uma minhoca, ou um pássaro, ou um índio, acaba por ser um menino também, se for da nossa idade. E é isso. Não precisamos de... Não devemos respeitar com medo. Não devemos respeitar porque somos obrigados, porque é isso que faz sentido, porque nos disseram que é assim, não é? Devemos respeitar porque também gostaríamos de ser respeitados. E devemos respeitar porque, se não respeitarmos,
nós próprios estamos a acabar com aquilo que é bom e que é bonito, que é belo e com o que é feio também. Também é preciso, sempre. O feio não poderia existir. O belo. E não sei se vocês gostam de animais. Então, imaginem agora que vocês eram os animais e que os animais é que estavam aqui. Os animais que vocês conhecem é que estavam aqui. E esses animais, os pássaros e as minhocas, perguntavam-se uns aos outros: vocês gostam daqueles meninos humanos? Eles diziam que sim. Então, e vocês alguma vez fizeram mal a esses meninos humanos? E uma vez deu um pontapé a um. Não é? Porque há meninos que se calhar já deram um pontapé a um gato. Imaginem como é que era. Não era bom, pois não. E é esse respeito que eles tanto merecem como nós merecemos entre nós mesmos. Quando eu levo o pontapé de um amigo meu, para além de me doer a canela e ficar com uma nódoa negra enorme e depois não conseguir subir as escadas do Palácio da Pena, fico triste com esse meu amigo, que eu estava à espera que ele fosse um amigo que sabia que eu ali estava para ele e com ele. Afinal, ele vira-se para mim e dá um pontapé na canela. E fico a pensar: então, mas se ele dá um pontapé na canela, será que ele me respeita? Será que ele me vê como um igual? Será que ele vê as coisas boas e as coisas más em mim e sabe respeitar porque ele também as tem? Não é? E este livro, seja em português ou em inglês, explica isso de forma a que vocês não tenham medo de agir dessa forma. Certo? Para perceberem os dois lados, tanto o nosso como o deles, dos animais, das plantas e dessa natureza que existe apesar de já não existir. Nós acabamos por viver, vocês sabem o que é um iPad, sabem o que é um computador, sabem o que é uma Xbox. Eu também passo horas a jogar Xbox. Adoro jogar Xbox. É a melhor coisa de sempre. Mas, às vezes penso, eu estou a jogar Xbox e vejo lá aquelas coisas bonitas todas e depois começo a pensar: isto é incrível. Mas se eu sair de casa e for passear, também encontro coisas incríveis. E ainda melhor, são coisas incríveis que eu posso sentir. Posso-me picar num arbusto, posso ser mordido por um esquilo, posso assustar-me com uma minhoca e pegar nela e sentir que é viscosa e esquisita, que se mexe de uma forma esquisita, faz assim umas coisas, vocês sabem como é que são as minhocas, não é? Posso levar uma pegadela de um pássaro na cabeça. E isso vocês não podem ter a jogar Xbox, não é? Isso faz parte. E depois ficam com a pegadela na cabeça e tocam assim: e como é que eu vou tirar isto daqui? Que porcaria, depois vão lavar no chuveiro e aquilo ainda faz uma coisa mais nojenta. E depois, daqui a 5 anos, estão a falar com amigos no recreio e em vez de andarem aos pontapés uns aos outros, às vezes também é divertido, mas não é muito bom, ficam com nódoas negras e assim. E quando é propositado, não é? Às vezes acontece ser sem querer e é chato, mas é sem querer. E estão a falar uns com os outros e lembram-se: e aquela vez que eu estava a passear no meio da floresta e levei com uma cagadela de um pássaro. E toda a gente se começa a rir e gozam uns com os outros, ou pelo menos os outros gozam com quem levou com a cagadela. É assim que se faz, não é? E lá está, isso. E se vocês tivessem experienciado isso através do computador, ou visto alguém a levar com uma cagadela de um pássaro na cabeça no YouTube, ia ter tanta piada a dizer: olha, eu vi no YouTube o rapaz a levar com uma cagadela. Não seria mais engraçado ver, ou contar o que aconteceu connosco e contar onde, e eles ficarem todos espantados: e então, mas onde é que isso aconteceu? Foi na floresta em Sintra. Tenho que ir lá também para tentar fugir. E para parar um bocadinho com as divagações, acho que é bom que haja livros assim. Já chega de uma aventuras e histórias idílicas mal contadas sobre coisas que nós próprios podemos imaginar por nós mesmos, não é? Também são importantes, fazem parte, mas já chega, é sempre a mesma coisa. E às vezes é bom lermos histórias que nos levam àquilo que existe mesmo e sermos nós a imaginar essas histórias na nossa vida. Imaginarmos parte disso e aprendermos com isso, não é? Que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, não nos esquecermos que isto ainda existe. E depois também é importante não se esquecerem que
isto aqui, ler palavras escritas num papel, é muito melhor e faz muito menos mal aos olhos do que ler num computador. E podem guardar isto numa prateleira e dizer que está lá, e quando vos apetecer ir lá buscar e ler, ou emprestar a um amigo, ou um dia quando tiverem filhos, darem isto aos vossos filhos e contarem mais histórias sobre este livro, tal como a história da cagadela. Ou dizer que, olha, estava a ler este livro na floresta e um pássaro mandou uma cagadela nesta página e depois está lá a mancha da cagadela para sempre. E é isso. Experiências. E foi muito bom ter traduzido. Foi um suplício ler a letra da minha mãe e não perceber metade do que estava lá escrito. Vocês de certeza que já sabem como é que é. Mas adorei, foi a minha primeira experiência a traduzir o que quer que seja. Portanto, também decidi esforçar-me um bocadinho mais do que aquilo que costumo esforçar-me para as coisas que eu faço normalmente. E fiz um bom trabalho, acho eu. Pelo menos pareceu-me à primeira vista. Depois digam como é que correu a vossa leitura em inglês, se decidirem ler em inglês. E claro que não o fiz para, como hoje em dia muita gente o faz, não o fiz para ficar com o meu nome no livro e não o fiz para ficar com isto no currículo, porque isso sinceramente não me interessa. Fiz porque achei bom defender aquilo que eu acabei de dizer e achei bom apoiar alguém que o faz e que tem vontade de fazer num país em que as pessoas que têm vontade de fazer são ostracizadas. E se fosse a minha mãe ou não fosse a minha mãe, mas especialmente por ser a minha mãe, porque eu apoio e tenho orgulho neste trabalho que ela tem feito. E admito que às vezes fico um bocado aborrecido quando ela todos os dias, a toda a hora, me vem contar histórias das aulas e às tantas, metade das histórias são repetidas, eu já achei, mas tem sempre uma variação qualquer e isso é que torna as coisas mais interessantes, exceto quando eu não tenho vontade de ouvir, porque às vezes acontece e todos passamos por isso, não ter vontade de ouvir, mas também nos ensina que devemos fazer um esforço pelo respeito pelo outro, não é? Às vezes não temos pachorra nenhuma para ouvir os nossos pais a jogar connosco, mas mais tarde vamos perceber que eles até tinham razão, e não sei se já ouviram dizer que as mães têm sempre razão. Eu tenho 24 anos, não é muito, mas já passei por várias experiências com namoradas e essas coisas todas, e a mãe tem sempre razão, acreditem. E eu faço espadas, e a mãe tem sempre razão.